galerinha aqui do YouTube! Laís, também tem que falar. Ele obriga. Gente, depois de muitas tentativas, né, da gente ficar bem bonita, né, Isa? Muitas. A gente sentou no sofá, sentamos aqui, luz, mas agora vai. Agora vai, né? Agora vai. Apresento pra vocês a Isa. Tudo bom, galerinha do YouTube? Ó, ela já entrou no clima, já ela. Vem comigo que a gente vai falar tudinho sobre o financiamento Minha Casa Minha Vida, que não é mais Minha Casa Minha Vida. Ah, não. Agora é Casa Verde e Amarelo. Então, vem comigo. Gente, a Isa, além de ser minha cunhada, ela é namorada do Maurício, irmão do Felipe, agora tem uma lotérica, é isso? Já tinha lotérica, na verdade, minha família, né? Tem a lotérica faz 10 anos. Sim. Só que agora que a gente resolveu partir para essa parte habitacional, né? Pra quem não sabe, é nas lotéricas, ou como que é o nome? Correspondente da Caixa. Correspondente da Caixa. Então, aí a primeira dica pra você que quer construir pelo Minha Casa Minha Vida, ou saber também sobre outros financiamentos, você precisa procurar uma correspondente da Caixa, Uma é isso? correspondente da Caixa, E sim. aqui em Foz, onde que fica? Na Avenida Brasil, em frente ao batalhão e em frente à agência da Caixa também. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço. Vocês têm Instagram, Isa, ou não? Tenho. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, telefone e tudo mais. E a primeira pergunta que eu vou fazer pra Isa, e que eu fiz pra ela fora das câmeras, é o quê? Tem custo? Se eu ir procurar vocês, correspondente da Caixa, eu tenho que pagar algo pra vocês? A mais que se eu fosse diretamente na Caixa? Não, não paga nada mais. Paga o mesmo valor que pagaria se fosse só fazer pela agência. Sim. E não precisa pagar nada para nós correspondentes. Você faz todo o serviço com a gente. E quem vai repassar o nosso salário, digamos, o nosso A comissão. pagamento é a E Caixa. também, então, não tem custo nenhum pra pessoa ir lá e saber como que funciona, como que tá as coisas. Não precisa pagar nada. Se tem interesse em fazer uma simulação, é só ir até a gente. Leva alguns dados que a gente vai precisar para fazer a simulação, mas é bem simples, assim. Aí, se gostar da avaliação, da simulação, desculpa, e quiser prosseguir com o processo, daí sim, a gente pede alguns documentos e encaminha lá para a Caixa para fazer a avaliação do crédito. E vamos falar desse assunto que agora já não é mais o Minha Casa e Minha Vida. Agora, qual que é o nome para o pessoal ficar aí por dentro? Ah, eu não sabia, tá? Fiquei sabendo hoje. Agora é Casa Verde e Amarela. Teve já uma mudança aí no valor que eu fiquei sabendo. Quando a gente construiu a nossa casa, era o teto? O teto. Era 170 e agora tá quanto? Quando vocês fizeram o financiamento, o teto máximo era 170 mil aqui na nossa cidade, né? Porque sempre vai depender da região que a pessoa mora. Ah, tá. Então O não é teto pra todo sem- lugar. Não. Agora, quanto que tá? Quanto que tá o teto? Agora, nesse último ano, o teto tinha subido para 190 mil. E agora, nessa semana, vai ter mais algumas mudanças no Casa Verde e Amarela, que uma delas vai ser o aumento do teto. O aumento principalmente, material de construção. Sim, nossa, Aumentou muito, né? demais nesse último ano, então tava difícil, né, de Sim. encontrar terrenos e arcar, né, com as despesas da construção. Então, depois de muita conversa, ficou decidido que vai ser aumentado, aí também dependendo da região, entre 10% a 15% o aumento do teto. E em Foz, de 190 vai ficar para 209 mil. Na verdade, Que você faz? ajuda muito os 209 mil, mas os terrenos hoje em Foz do Iguaçu, assim, você que tá por dentro, assim, dos terrenos, quanto que tá, assim, um mais baixo que encontra? mais ou Olha, menos? dependendo da região, assim, se a pessoa não quer lá longe, né, nos bairros mais afastados, uma média, assim, do mínimo para achar um tamanho razoável é 150 mil. Então... e aí que tá um problema, né? Porque você tem que construir a casa e com... Você tem que somar o valor do terreno e da obra junto para que não passe do teto, né? É assim que funciona. Explica um pouquinho mais essa questão que eu acho que muita gente tem dúvida, Isa. Como que funciona o financiamento? Libera, igual você falou agora, tá 190, né? 190. Esse 190 tem que ser terreno e a casa. Sim, se for construção, no caso que foi o seu caso, aí sim, aí seria o valor do terreno mais a construção. Daí a pessoa procura um engenheiro, faz todo o projeto, faz o orçamento de quanto vai custar, e daí a soma desses dois tem que fechar
e ser menor do que o teto do Casa Verde e Amarelo. Desse valor, aí a pessoa não é que não pode fazer, com certeza ela pode financiar sim, só que daí vai ser na outra modalidade que é acima do teto, né? E tem outras modalidades de financiamento que fica quase ali, ou a diferença é muito grande, tipo de juros? De juros? É. Não, ultimamente, assim, tá compensando bastante fazer pelo SBPE, que seria a outra modalidade, né? Olha, eu acho que esse é um assunto bem legal pra gente trazer também um outro vídeo. A maioria das pessoas escuta financiamento e acha que só tem a opção de Casa Verde e Amarela. Sim. E não é bem assim. Ou às vezes pensa que os juros do SBPE é muito mais alto, ou para quem tem que ter muito mais renda, Sim. e não necessariamente. E o teto, também tem um teto, essa outra modalidade? Esse ou não, esse não tem um teto específico, assim, né? Entendi. Até milhões, assim, pode fazer. Só que dentro da renda Da pessoa, pessoa, tem que né? comprovar, A pessoa né? tem que... Aí vai eu lá, né, querer lá pegar um financiamento de milhões. Vamos, Cris. O meu sonho é construir de novo, só pra mim ficar mais famosa aqui no canal. Verdade, cara. Gente, se inscrevem no canal, por favor. Daí, quem sabe eu faço essa modalidade aí pra trazer pra vocês, pra quem quiser construir uma casa maior, né? Então, Isa, mas tá liberando? Tem gente conseguindo? Tem gente construindo pela casa Minha Vida Amarela? Sim, tem gente sim. Principalmente quando a pessoa já tem um terreno. Olha, aí boa é dica. muito mais fácil dela conseguir e consegue financiar só a construção. Então você já tem aquele terreno lá que você já comprou faz um tempo, mas não tem o dinheiro pra fazer a obra. Sim. Você vai, faz a simulação com a gente, leva sua documentação, liberando o valor, você faz o projeto, realiza teu sonho de ter tua casa. Uau! Então, assim, primeira coisa, procura vocês, fazem uma simulação e depois procuram o dinheiro. Sim, primeiro o ideal é fazer a avaliação do crédito, né? Porque primeiro tem que ter certeza que vai liberar o crédito para a pessoa, né? Sim. Depois ela vai atrás, procura um engenheiro, Ah, faz tá. o projeto e daí após ter isso, ter o terreno escolhido, se não tiver, né? Daí faz o projeto, faz o orçamento da caixa e daí a gente encaminha para avaliação, né? Porque além da avaliação do crédito também é feita a avaliação do terreno ou do imóvel, né? Se for entendi. caso de imóvel pronto. Pergunta sobre isso aí, né, Cris? Tem bastante. Sobre se a pessoa tem o terreno. Você quer Sim, ler aí tem. pra mim? Tem, eu acho que dá pra... Ó, a gente deixou uma caixinha de pergunta no Insta da casa e também no meu Insta. E agora a gente vai tirar algumas dúvidas. E eu acho que tem alguma pergunta sobre isso. Uma das perguntas é: consigo fazer o financiamento somente para a construção, mesmo o terreno não estando no meu nome? Ó, boa Se pergunta. não tiver no seu nome, não. Aí teria que fazer aquisição de terreno e construção. Para você fazer só da construção, aí o terreno precisa estar no seu nome. Tá. E daí como que funciona essa questão que eu nunca entendi? Tipo assim, eu tenho um terreno. Vai contar o 190 ou o 190 vai sobrar só pra construção? Se já tiver no seu nome, o terreno for seu, você consegue jogar ele na entrada e daí usa o dinheiro do financiamento só para obra. É interessante, que eu acho que eu não vi ninguém falar ainda. O que é melhor? Dar o lote como entrada ou usar o recurso próprio em construção do terreno próprio? Com certeza dá o terreno como entrada. Porque daí você não precisa usar o seu recurso próprio, né? Você pode guardar, se precisar usar ele na obra, você usa. Eu não posso emendar nada? Então, meu povo, aqui nessa casa que eu construí, eu e Felipe, a gente tinha um dinheiro guardado e foi com esse dinheiro que a gente deu entrada. Então, assim, a Caixa, ela libera, mas a gente que tem que entrar com o dinheiro depois que eles mandam, né? É assim que funciona, né? Você primeiro constrói para depois receber o Isso. dinheiro. Quando a gente construiu aqui a casa, a gente tinha um dinheiro guardado, então foi liberado o financiamento, mas é por etapas que libera o dinheiro, por né? etapas, Então a gente fez uma primeira etapa com o nosso dinheiro, aí que a Caixa liberou, é assim que funciona, Sim, né? é assim mesmo. Então a pessoa tem que ter um dinheiro para começar, senão É. como que funciona? Além do dinheiro da entrada, porque a Caixa não financia 100%, né? Ela financia até 80% e mesmo assim dependendo da capacidade máxima da pessoa, né? Da renda da família. A pessoa tem que ter uma entrada para poder começar a construir, porque a Caixa não deposita, tipo assim,
Por exemplo, as pessoas eu acho que imaginam, porque eu imaginava, saiu meu financiamento, já ia entrar 20 mil na minha conta pra mim começar a construir. E não é assim. Não é assim. Tem que ter pelo menos 20% do valor da entrada para poder financiar, porque a Caixa não financia 100%. Entendi. Quanto maior a entrada, maior é o valor do empréstimo. Boa. Gostei Foi o Lucas dessa. Aí, Lucas. Não, porque assim, o valor do empréstimo vai depender da capacidade máxima da pessoa. Que é feito o cálculo, vai depender da renda da pessoa. Então, as parcelas do financiamento não pode ultrapassar 30% do valor da renda. Mas daí se a pessoa tem uma renda maior, ela pode ir para outra modalidade também. Sim, também. E assim, quando a pessoa tem uma renda ou a família tem a renda acima de 4 mil reais, acaba compensando mais fazer pela modalidade do SBPE. Porque os juros ficam melhores do que se fizer pelo Casa Verde e Amarela. Já falando de renda, Isa, qual que é a renda que a pessoa tem que ter comprovada para ela conseguir o Minha Casa Minha Vida, a Casa Amarela? Para se enquadrar no Casa Verde e Amarela, a renda da pessoa pode ser entre 1.800, 2.000 e até 7 mil reais. Até o máximo 7 mil. Até 7 mil. Só que para receber o subsídio é até 4 mil. Acima de 4 mil já não recebe. O subsídio que a Isa tá falando é a questão de não pagar os impostos, é isso? Não, ela paga, só que ela recebe uma ajuda do governo. O subsídio tá. é a ajuda do governo para descontar na entrada, né? Às vezes Entendi. tem o valor da entrada e se ela se enquadrar nos requisitos, né? Conforme for a renda, assim, se enquadrar, daí ela recebe uma ajuda do governo. Fazer os andamentos do processo como casal ou como solteiro? Boa. De preferência, se forem casados no papel, na Casa Verde e Amarela... Ô, Neiva, deixa aqui. Deixa que eu tô gravando aqui. Tá bom. No Casa Verde e Amarela, a pessoa tem que comprovar que ela tem um relacionamento, né? Independente se ela for casada no papel ou não, ou união estável, ela tem que ser comprovada no cartório para poder se enquadrar no Casa Verde e Amarela. Por exemplo, assim, eu e Felipe, a gente era só namorado. E vamos dizer assim, daí a intenção dele era construir sozinho. Não, aí ele consegue... No caso de vocês ainda não eram casados, né? Daí sim, não tem problema. Sim. Mas se a pessoa já é casada, já mora junto, aí tem uma união estável, dela tem que fazer a declaração de união estável. Então tem que ter, se é casado, se tem união estável, tem que ter. Sim, tem que... E a renda daí é junta ou não? Depende, se a pessoa se as duas tiverem renda comprovada, daí sim, vai somar uma com a outra. E não pode passar de 4 mil, de 7 mil. Pode passar, só que daí não vai enquadrar no Casa Verde e Amarela. Né? Tá, entendi. A Isa fez uma pergunta muito legal. Precisa de algum caixa para a parte da documentação ou tudo é incluso no financiamento? Sim, precisa de um pequeno valor para você fazer o pagamento das custas, né? De cartório, prefeitura, as taxas à vista do banco. Mas se você tiver capacidade dentro do financiamento, você também consegue financiar até 5% do valor, incluir no valor financiado. Aqui em casa, a gente teve bastante os custos no começo e a gente foi bancando tudo do nosso bolso. Sim. Até a questão da papelada, né? Eu não sei se é a papelada do engenheiro aí também tem que ter, né? Se for construção, sim, tem o engenheiro. Agora, se for imóvel pronto, aí não precisa contratar o engenheiro. Né? Aí já entra uma outra pergunta, que é do apartamento 043. Queria saber se eles financiam obras também. Sim, tem uma porcentagem, a obra até 70% você consegue financiar o restante da obra, se acabar o recurso, né? Essa pergunta aí, só para esclarecer mais, tem uma construção lá que tá pela metade, então se tiver 70% a pessoa pode financiar. Ela consegue, se for aprovado, né? Aí ela consegue finalizar essa obra, porque acontece muito, né? Principalmente agora que subiram o preço dos materiais, né? A pessoa começa a construir, acabou o dinheiro. Aí faz financiamento e termina a obra. Isso parece tão burocrático, mas ela acabou de falar que
que tá saindo o financiamento, Tá, né? tá saindo, que tá, tá rolando. com certeza. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é não. E tipo assim, se eu já tenho uma casa, por exemplo, assim, eu posso conseguir um financiamento pra fazer uma outra casa? Você pode, só não vai se enquadrar daí no Casa Verde e tá. Amarela, porque Casa Verde e Amarela é pra quem for adquirir o primeiro imóvel, né? Uhum. Tem uma questão aqui que é uma polêmica. Tem um vídeo meu que eu tenho muito xingamento, muita gente me xingando, entendeu? Por quê? Muita gente fala que eu e o Felipe roubamos vaga de alguém que precisava muito, em questão de pobreza, né, e tal. E é real isso? A gente roubou mesmo uma vaga de alguém que poderia ter uma casa? Não, tem verba, tem orçamento pra muita gente, é só... O Minha Casa e Minha Vida é só pra pessoas que não têm dinheiro pra fazer, não tem possibilidade nenhuma de ter uma casa, é isso? Não. Então é que essa questão, nossa, o pessoal levanta muito aqui, né? Fala. Traumatizou a Meire, ela nem dormia de noite. Na verdade, Tô brincando. o Cris fica brincando, Sim. mas é algo que até no primeiro vídeo, quando eu falei Fica, né? sobre Dá um isso, impacto. eu queria apagar o vídeo, na real, porque, tipo, aquilo me doía, né? Até eu entender com uma correspondente, porque a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre isso, e até ela me explicar que não tem nada a ver com aqueles conjuntos habitacionais, Não, né? Que não. o Porque o governo... pessoal se engana muito, Há eles muita confundem. gente confunde achando que o Casa Verde e Amarela, ou o antigo Minha Casa Minha Vida, é só aquelas casinhas do governo, e não é assim. Exatamente, não é aquela casa que o pessoal ganha, né? Não é. Tanto que vocês fizeram a de vocês do jeito que vocês queriam, mas dentro do orçamento que foi aprovado para vocês. Outra dúvida que o pessoal traz muito aqui, Isa, que também, tipo assim, mas como? Como que você construiu uma casa dessa aqui, né? Depois vendo garagem, edícula e tudo mais. Como que você construiu com Minha Casa e Minha Vida? Como que funciona? Porque assim, eu canso de falar aqui para as minhas inscritas, porque assim, quando eu e Felipe a gente guardava dinheiro e, cara, eu sempre falo isso, e não é uma coisa que eu tenho que mentir, que quando a gente conseguiu o financiamento, eu nunca sabia como eu ia terminar a casa, eu não sabia como eu ia colocar móveis dentro da minha casa, e as coisas foram acontecendo e foram melhorando. Isso pode acontecer, tipo Pode, assim, com certeza. você construiu, aí você tem que ficar a vida inteira com aquela casa daquele tamanhinho ali, 70 metros, e sem mudar nada, como funciona? Não, então, depois que for aprovado, você vai cumprir o orçamento que foi proposto lá na planilha da Caixa, Sim. né? Mas depois de assinado o contrato, aí a casa você vai estar pagando uma coisa, vai ser sua, né? Exatamente. Depois você, com o seu dinheiro próprio, né? O seu recurso próprio, daí você pode fazer Isso as melhorias. eu acho uma bobeira o pessoal falar isso, né? Até porque tem aqui o meu painel que eu gastei um dinheiro aqui nesse tijolinho, e isso foi feito bem depois que a gente já estava em casa, já tinha sido liberado uns 1 ano e meio depois, entendeu? E as pessoas confundem muito essa questão aqui no canal, principalmente, né, Cris? Isso é legal, que vocês perguntam muito, se demorou muito para sair o nosso financiamento. Na época, Isa, o Felipe falou que estava um pouco sem verba. Como que funciona essa questão do mês, do ano? Tem um mês que é melhor? Como que funciona? Não, vai depender tudo das questões do governo, né? Uhum. Sim, quando eles liberam mais, ou às vezes tá saindo muito financiamento, eles têm que dar uma seguradinha no orçamento, né? Então tem que cruzar os dedinhos, torcer pra você pegar. Ei, quando liberou dinheiro, você tá ali na frente. Aproveitar que esse ano tá com bastante orçamento e aproveitar para fazer, que a tendência do ano que vem é subir os juros, né? A Maria pergunta, são muitas taxas pré-início de obra? Digo, se você tiver um terreno e quiser financiar a construção, é muitas taxas que paga sobre isso? Acho que entra até dentro daquela outra pergunta lá, né, sobre questão de papelada, como que funciona, tem muito que... Então, a princípio a pessoa vai gastar com um engenheiro, né, para fazer o projeto, e após isso daí vai atrás do alvará, BITS, aprovar na prefeitura, cartório, essas coisas. Mas em eu acho que essas média, coisas aí não é muito, né? em média, a pessoa vai gastar entre 5% e 6% do valor do imóvel com a documentação. Ok. E as taxas do banco também. Queria saber se dá para financiar tendo terreno e já tendo uma casa no quintal, nos fundos. Eu posso financiar tendo esse terreno
uma casa, mesmo tendo uma casa no quintal, nos fundos? Ai, que legal essa pergunta. Então, o financiamento, ele é feito para uma casa por terreno. Então, ela poderia até fazer, mas daí teria que derrubar essa casa, entendi. demolir essa casa, para daí financiar uma nova. E se, no caso, dividisse o terreno e... Também, É. ótimo, pode fazer o desmembramento É. também. Aí dividir e fazer separado, daí consegue. Já pegou algum caso assim lá na... Já peguei, mas daí o cliente analisou, viu que ia ficar um pouquinho caro fazer o desmembramento e preferiu não construir, preferiu ir atrás de uma casa pronta. Entendi. Aí sempre vai depender da pessoa, né? Ela vai analisar o que cabe dentro da renda dela, do orçamento, e ver a melhor opção, se é construir, se é comprar pronto. Ô, Isa, é mais fácil hoje conseguir fazer o Minha Casa Minha Vida, Casa Amarela, pra casa já pronta, que tem um padrãozinho já pronto, ali que o engenheiro já fez tudo, a casa tá pronta, do que começar do zero, uma construção? Então, tudo vai depender se você achar um terreno num valor bom, ou se você já tiver um terreno e quiser construir. Se caber dentro do seu orçamento, você constrói. Ou às vezes também você acha muitas casas hoje em dia aqui, em Foz principalmente, várias casas novas que estão num valor razoável, que a pessoa também não quer esperar o tempo da casa ficar pronta, né? Aham. Ela tem pressa, precisa sair do aluguel logo, quero já Sim. comprar e já ir morar mês que vem na casa. Não Sim. quero ficar esperando 6 meses a 1 ano a casa ficar pronta. A Raquel pergunta até que idade pode fazer o financiamento. Boa. Tem restrição? Então, o máximo que tem que ser a idade da pessoa, mais o prazo do financiamento não pode ultrapassar 80 anos. Essa é a regra. Tá, mas daí, tipo, idade mínima, tem uma idade mínima? 18 anos. 18 É, anos. tem que ser maior de idade para poder É, porque daí a pessoa financiar. tem que ter, trabalhar tudo, né? Tem que Sim, ter renda, tem que então. trabalhar, tem que ter renda. Lenara também, que ela fala que ela é professora contratada de tempo determinado. Acho que o contrato dela vence em dezembro e renova em fevereiro. Eles fazem contrato somente no fevereiro. Isso pode complicar, tipo esse janeiro que ela fica sem esse contrato renovado? Então, aí vai no mesmo caso, né? Se tiver os 4 meses de contra-cheque, aí então. sim ela consegue. Aí se for menos, daí não. Daí tem que esperar passar esse período. Ou só se ela tiver também um emprego anterior a esse, que ela consiga comprovar e que ela não tenha ficado mais de um ano sem trabalhar, daí ela coloca o emprego anterior junto. Ok. Daí consegue. A Natália, ela pergunta, pode ter mais de um banheiro na casa? Aí ela já começa a entrar nessa questão que eu quero... Que você quer entrar? Pode, inclusive você tem. Essa pergunta eu vi. Essa pergunta eu vi. E daí eu achei engraçado. Não, achei engraçado como as pessoas têm dúvida, né? E daí entra naquela questão da metragem, que as pessoas Sim. acham que tem que ser 70, né? E na verdade, assim, você vai procurar um engenheiro e vai dividir da melhor maneira possível. Se você quiser o quarto maior e só um banheiro, ou se quiser dois banheiros e um quarto ou menor. fazer uma cozinha junto com a sala, ou só 3 quartos e um banheiro, é a decisão da pessoa. Porque uma das questões que o pessoal traz muito aqui pra minha casa é o quê? Pode pé direito alto também? Essa é uma pergunta que fazem muito aqui pra nós. Pode pé direito alto numa casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida? E acho que isso foi um grande diferencial do Felipe quando ele colocou aqui na nossa casa. Porque eu acho que tem muita gente que acha que por você financiar uma casa, Minha Casa Minha Vida, tem que ser aquela casinha bem pequenininha, bem padrãozinho de um banheirinho só, né? Isso que vai diferenciar o engenheiro que você contrata, né? Ele que vai ter as ideias inovadoras de fazer uma casa mais moderna dentro do orçamento, mesmo que não seja muito grande. Querem que o Felipe venha trazer essas questões daí da parte do engenheiro, daí a gente traz ele. Porque eu acho que é um vídeo... Olha, eu nunca fiz, Bem né? legal. Pela questão da planilha, né? Como ele fez e tudo dá mais. pra tirar outras dúvidas que as pessoas têm, né? Sobre engenharia. Tá, outra pergunta aqui que é da Daiane, que ela pergunta, que agora a gente fica complicada essa alteração de nome. Ela pergunta assim, uma vez que já tive Minha Casa Minha Vida, posso conseguir a Casa Amarela? Então, a Casa Verde e Amarela não. Aí você poderia fazer o financiamento pelo SBPE.
Porque por mais Porque que é mudou mesmo o nome, programa, é o né? mesmo programa. Só porque mudou o governo, mudou o nome, mas é o mesmo programa. A pessoa É não o pode mesmo ter. programa e o requisito é que a pessoa não tenha imóvel no nome dela. Ok, respondi. Bom. A Heloísa, ela pergunta qual a finalidade dos juros obra. Então, os juros de obra é quando a pessoa está na etapa de construção, aí ela vai pagar só os juros da evolução da obra. Ela só vai começar a pagar a parcela cheia do financiamento depois que a casa já estiver pronta. E isso é bem legal, tá, gente? Porque às vezes você tá Ajuda gastando horrores na casa, Ajuda né? bastante. Então a parcela tu não paga ali enquanto tá construindo, você só Só começa a depois que pagar tiver depois. pronta. Outra questão já das parcelas, já que a gente tá falando, que é interessante, ele começa, Isa, baixo ou alto independente? Aí depende da escolha, porque tem tá. duas opções. Tem a modalidade da tabela saque, que começa a parcela mais alta e depois vai diminuindo. Uhum. E tem também a tabela price, que são as parcelas praticamente iguais. Ah, tá. Acho que a gente fez, eu e o Felipe fizemos da alta pra Da baixa. saque. Então. É. Ok, agora tem uma pergunta pra Meire. Que é a Bru Araújo. Eu tô bonitinha hoje. Tô olhando. Eu falei, Cris, deixa eu ler isso aí, tô quase morrendo já. Oi, Meire. Oi! Como funciona o financiamento para quem é autônomo? Responde. Ah, Não sei. Não sei essa pergunta. Então, né, eu sei a resposta, mas eu vou deixar a Isa, porque eu convidei ela pra responder. Isa. A pessoa que é autônoma, ela consegue um financiamento? Olha, ultimamente tá sendo bem difícil, assim, a pessoa que não tem uma comprovação da renda conseguir ser aprovado no financiamento. Então, o ideal é você que tem uma renda, mas não tem como comprovar ela, você já vai se organizando, vai dando um jeito de fazer a declaração depois de renda, ter alguma forma de você comprovar essa renda, que daí vai ser quase 100% de chance de ser aprovado. Eu posso falar minha experiência? Pode, claro. Libera, Pode. tá autorizado. Por exemplo, assim, igual eu sempre fui autônoma, então eu sempre ganhei meu dinheiro de bico aqui, fazer uma coisa assim, coisa ali. Aí, nos últimos anos, lógico, eu quero trocar de carro, ou quem sabe, comprar uma casa, né, construir. Então, o que que eu fiz? Abri um MEI, né, lógico, acho que eu não vou me encaixar daí já Não, no nisso. caso do MEI, porque Mas nem é a minha intenção. A Caixa não aceita, É. né, comprovação do MEI, tem que ser da pessoa física. Aí, como eu tô com um projeto de trocar de carro, talvez fazer algum financiamento, alguma coisa, eu já comecei a me programar já há alguns anos e eu pago tanto, eu tenho a minha empresa que eu preciso também para emitir nota para algumas empresas que eu Sim. trabalho Uhum. e também declaro na minha pessoa física. Gente, e me arrependo de não ter feito isso antes. muito antes, Uhum. né? Então fica a dica aí, quem é influenciadora. Não faça a mesma coisa que eu. Acho que a gente conseguiu responder, né, Isa? Eu Acho que sim. eu pedi aqui pra Isa, tem mais alguma coisa, Isa, que é interessante? Mas a gente respondeu bastante coisa, né? Sim. Mas a gente acabou de ter uma brilhante ideia aqui, que eu acho bem legal, porque nos intervalos a gente solta umas brincadeiras e algumas dúvidas também. E eu acho que seria interessante a gente trazer uma live, né? Nesse estilo do Podcast. Como que é? Podcast. Exatamente, entendeu? E trazer o Felipe, talvez, que daí é um engenheiro, trazer mais algumas pessoas pra gente conversar sobre isso. Sim. Só que, pra gente trazer esse tipo de vídeo aqui, eu preciso saber se vocês gostam disso também, né? E se vocês querem. Então eu vou dar uma meta de like Pra aqui. gente saber que eles realmente querem. Exatamente. Então, se a gente bater 2.000 likes aqui, Perfeito. né? Você acha que a gente bate? Eu acho que sim. Acho que seguidores da Meire, né? 2.000 likes aqui, a gente vai fazer uma live aqui no YouTube com esse bate-papo aqui ao vivo, respondendo vocês ao vivo também. Né, Isa? Topa? Topo, com Você vem certeza. anunciar essa live daí? Eu venho anunciar a live. Tá bom, Show. gente? Obrigada. E, ó, curte muito, comenta aqui embaixo se vocês tiverem mais dúvida, que talvez eu volto com a Isa, né? Se inscreve Obrigada, no canal, gente. 100 mil aí, hein? Nossa, meu Deus, 100 mil nunca chega, né? Inscrevam no canal, pessoal. Porque... É isso aí, tá? Tchau. Tchau.